Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 151, Mocidade, que diz assim: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo de Tarso, da segunda epístola a Timóteo. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhes atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectiva de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice de segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Emmanuel. O Emmanuel nos alerta de que há necessidade de se concordar com as possibilidades da juventude. Portanto, um corpo jovem, muita energia, muita vitalidade orgânica e, portanto, cheio de possibilidades. No entanto, não devemos esquecer que no capítulo da direção da nossa evolução espiritual, a necessidade da cooperação entre as criaturas. E para os jovens, muito especialmente, daqueles que são mais experientes. Mas todos aqueles que se dedicam, quase sempre se dirigem aos jovens e que reconhecem as suas potencialidades, eles quase sempre deixam o jovem de tal maneira convencido de que eles estariam num patamar favorável no campo da disseminação das suas ideias, dos seus pensamentos, quando, na verdade, Deus criou a sociedade num meio heterogêneo. Mais facilmente todos nós iremos evoluir se requisitarmos ou aceitarmos a cooperação dos mais experientes. Sem dúvida alguma, o moço poderá fazer muito com o espírito envelhecido da experiência, que, se não o desamparar no trabalho. Então, um alerta para que os mais velhos amparem os mais jovens e que os jovens serão bem-sucedidos se os mais velhos não os desampararem no ambiente da cooperação constante durante o período em que eles necessitam de orientação, necessitam de apoio, necessitam de compreensão e, essencialmente, de ensinamentos, de direcionamento para o exercício das suas potencialidades no mundo, para o exercício das suas responsabilidades assumidas. Portanto, cada um de nós tem todo este dever e, quando jovens, devemos sempre ser humildes ao ponto de reconhecer a necessidade dos mais velhos. A seguir, ele faz uma comparação de alguém que empreende uma grande viagem para alcançar um grande objetivo em longa distância e que a infância foi a preparação, quer dizer, a infância é uma espécie de preparação
para esta viagem. E a velhice é a preparação para a chegada ao porto final. Quer dizer, sem a velhice, sem os mais experientes, sem aqueles que necessitam do auxílio dos marinheiros mais experientes, dificilmente o jovem conseguirá alcançar os grandes objetivos a que se submete no seu programa de reencarnação, a que ele se submete no programa traçado de trabalho estabelecido no mundo dos espíritos para cada um de nós que reencarnam, especialmente na atualidade, para cumprir esses deveres assumidos. De forma que todos nós, aqueles que somos mais experientes, temos que nos conscientizar de que os jovens necessitam e nunca nos empenharmos, nos arvorarmos em colocá-los de tal maneira de que eles venham a se convencer de que estariam preparados para sozinhos desenvolverem as suas atividades. É muito fácil entender isso, porque Deus nos criou de forma semelhante. Todos nós somos criados de forma semelhante, de forma igual. No entanto, cada um de nós tem que gerar a sua própria personalidade. Cada um de nós tem que desenvolver a sua potencialidade em função das experiências agregadas, das experiências da atual encarnação, daquela encarnação em que ele se empenha. E, portanto, ele arquiva experiências, ele arquiva informações, ele arquiva imagens, estímulos que irão auxiliá-lo o máximo possível. Porém, para a formação desse acervo imenso, ele não pode dispensar a cooperação dos mais velhos. Então, há um alerta também para os adultos, para os mais velhos, para os velhos marinheiros, para os mais experientes, de que ele não deve influenciar os jovens no sentido de que eles se sintam seguros, quando na verdade necessitam da experiência daqueles que já, ao longo de alguns anos, de algumas décadas, conseguiram amealhar lições importantes através das inúmeras dificuldades que tiveram que enfrentar no seu programa de reencarnação. Tiveram que enfrentar juntamente com os seus semelhantes, ao lado de todos eles, a fim de que eles tenham o necessário discernimento para continuar evoluindo, aprendendo, através das encarnações, que são grandes oportunidades que surgem para cada um de nós, uns auxiliando aos outros, os mais velhos auxiliando os mais jovens desempenhando tarefa e nos trazendo, às vezes, muitas novidades. E, portanto, é com esta cooperação constante que nós iremos, portanto, percebendo de que a mocidade poderá fazer muito na Terra, muito, mas que siga em tudo a justiça, que siga a fé, que siga o amor, que siga a paz, com que todos os corações que invocam o Senhor se empenham durante o período de estadia na Terra, nesta grandiosa oportunidade de estarmos juntos, esquecidos do passado distante, desvencilhados das preocupações, dos problemas de consciência, vinculados às lembranças dos erros cometidos, e através desta fase de grande importância, nós venhamos a reabilitar o nosso espírito para dar continuidade à nossa aventura evolutiva e atingirmos o grande objetivo estabelecido por Deus através do impositivo de nos aproximar dele, para sermos vitoriosos em nossas lutas através de todas as reencarnações. Obrigado a todos, que a paz de Deus permaneça conosco.